aquecido. Eu quero pedir para o pastor, você pode me dar 10 minutinhos, só para me falar um pouquinho sobre isso, uma coisa rápida, porque depois eu pregar a mensagem e tocar com vocês. Agradecer ao pastor Antero por esse coração tão generoso. A gente fala em Wesleyana, aqui no Rio tem a baixada que fala Wesleyana, coloca um R, né? O Zona Sul fala Wesleyana. O nosso nome Wesleyano é um pouco complicado. As pessoas às vezes falam, não sabem porque metodista, nem tampouco porque Wesleyano, né? Um dia eu estava na casa do pastor, lá de Bloco Paulistano, em São Paulo, o pastor Davi, aí chegou o irmão e falou assim: o senhor é da igreja Wesleyândia? Eu falei: sou da igreja Wesleyândia. Ok. Um dia, lá em Resende, no pastor Samuel, um irmão chegou mais cedo no culto, pegou um giz e começou a fazer um óleo nos bancos, a letra O, né, no banco. O pastor chegou e falou: irmão, que letra O é essa? É hora de Wesleyana, pastor. Então é difícil o nome, é difícil. Um dia estava uma assembleana, encontrou o Wesleyano, falou: pai do senhor. O Wesleyano falou: senhor assembleano, por que você é assembleano? Ele falou: assembleia significa reunião, né? De Deus, é reunião de Deus. A nossa igreja nasceu em 1906, lá em Belém do Pará, com o Bruno Daniel Berg. Deus abençoou e cresceu a igreja. Ela veio lá da Rua Azusa, quando os missionários receberam a imposição de mãos, e contou a história bonita, Assembleia de Deus. Aí o assembleano falou assim: e você, Wesleyano? Por que Wesleyano? Ele falou: Wesleyano é assim, ó, é língua estranha, tudo Espírito Santo, tudo divino, tudo de bom, cara, tudo de bom. Wesleyano é tudo de bom. Ou seja, os Wesleyanos não sabem o que é Wesleyano, só sabem dizer que é John Wesley, mas não sabem por que é Wesleyano. O Wesleyano não é por causa de John Wesley, sabia? Que isso, pastor? Não é. É por causa do movimento Wesleyano, oriundo do coração de Wesley, que contagiou uma galera em 1700. Então, na verdade, a nossa igreja era uma igreja inglesa. Um dia uma senhora na feira falou comigo assim: que igreja que o senhor é? Eu falei: Wesleyano. Ela esmagou, ela falou: nunca ouvi falar. Eu falei: realmente, a senhora nunca ouviu falar mesmo. Por quê? Quantos anos a senhora tem? 57. A minha igreja tem 307 anos. Então, realmente, a senhora é desinformada, a senhora é mal educada, não tem educação, não conhece realmente a nossa igreja. Ela tem 300 anos de idade. Ah, é? Não vai ser ontem, não, minha senhora. E a senhora, a próxima vez, só tem a cuidado com o que a senhora fala. Ela ficou sem graça. Tem que dar um trato legal, né, pessoal? Colocar a pessoa no lugar dela. Bom, na verdade, glória a Deus, né? Na verdade, o Wesley foi o grande mentor de Deus para esta obra. Nós não adoramos o Wesley. Se tem alguém que nasce antes que não é da nossa igreja, nós não adoramos o Wesley em absoluto. Ele é só um referencial. Nós adoramos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A igreja não é a igreja mais certa do mundo. Nós pertencemos à Igreja de Cristo da face da terra, mas somos um movimento que tem 300 anos de idade. No dia 17 de junho de 1703, na cidade de Epworth, ao norte da Inglaterra, nascia o pequeno John Wesley. Ele é filho de Samuel Wesley e de Susana Wesley. Ambos tiveram 19 filhos. 19 filhos. O padrão da mulher wesleyana é ter 19 filhos. Se você não tem, você não é wesleyano. Vamos começar por aí, porque Susana, ela tem 19. A minha esposa e eu tivemos 7 filhos. Falta ainda 12, né? Vamos chegar lá, se Deus quiser. Bom, ele nasceu então desse casal, do Samuel e da Susana. Eram 19 filhos, mas morreram a mais da metade. Só sobrou 3 meninos e 7 meninas. Morreram 9 filhos. 10 vingaram. Foi Samuel, Ed, Mesabel, Mary, Anne, Suzane, Késia, Charles e John. John é o penúltimo, Charles é o penúltimo, John é o penúltimo e Charles é o último. Então ele nasceu nesse lar, lá na Inglaterra. Muito bem, no dia 9 de fevereiro de 1709, houve um incêndio na casa dos Wesley. Alguém jogou alguma coisa, tipo um pano com fogo, não se sabe direito, e a casa de madeira pegou fogo
todo mundo acordou assustado de madrugada, e aquela correria, as amas, as babás ajudando, pega um filho aqui, eu deram 9 filhos, 10, desceram para a grama, lá na rua, a casa pegando fogo. Quando a Susana contou os filhos, faltava o Jack. Jack é o John, que é o John Wesley. Na verdade, o nome dele é John Benjamin Wesley. E aí, quando ela está faltando o John, o Jack, e o Samuel, o pai, tentou entrar na casa para pegar o menino do fogo. Ele estava lá em cima do primeiro andar. Quando ele foi, caiu a parte da escada no fogo e ele disse: perdemos o Wesley, perdemos John Wesley. Ele voltou para trás e começou a orar a Deus, rogando pela alma do seu filho. Quando de repente o John Wesley acordou, assustadinho, tinha uma mala de viagem perto da cortina e da janela. Ele põe o pezinho, olha lá embaixo, e aí os vizinhos dizem: olha lá, tem uma criança lá. E a Susana falou: é o Jack, é o John Wesley, vamos ajudá-lo. Aí os vizinhos que fizeram uma escada humana conseguiram resgatar o Wesley. Quando ele foi colocado na grama, a mãe dele chorando disse: este verdadeiramente é o tição tirado do fogo. Ali ela percebeu que aquele menino tinha coisa de Deus. Você salvo do fogo. Ela percebeu que o Wesley tinha algo diferente de Deus. Esse John Wesley era muito aplicado na obra de Deus, era muito querido na palavra de Deus, era muito obediente. Quando foi em 1710, ele foi para Londres estudar numa escola chamada Charterhouse. Lá ele ficou um bom tempo, mas era tão aplicado. De vez em quando ele sumia, a professora perguntava: onde é que está John Wesley? Ele estava cheio de crianças em volta dele, lendo a palavra de Deus. Em 1714, ele vai para Oxford, uma universidade bonita que tem lá na Inglaterra, que é muito famosa. Ele vai estudar. John Wesley, aos 17 anos, ele consegue se formar em mestrado em artes. Veja que inteligência que esse rapaz tinha, não é? E quando ele chegou na universidade, começou a estudar, era uma universidade que pertencia à igreja anglicana, e aí ele destacou-se, foi ao diaconato. O Wesley foi consagrado ao diaconato no dia 19 de setembro de 1725. Ele ficou muito feliz, mas o diácono não podia pregar ainda naquela época. Hoje pode se pregar, naquela época não. Ele continuou trabalhando, lecionando, e no dia 18 de outubro de 1727, ele vai ser consagrado agora a presbítero. Aí ele ficou feliz, pegou o cavalo e foi correndo para casa, mas parou em Salt Lake, que é uma cidade, e tinha um pastor que era amigo dele. Disse: agora eu sou presbítero, agora eu posso pregar. Ele pregou a primeira mensagem dele nesse lugar, em Salt Lake. Mas foi tão rígida a mensagem, foi tão dura, que os irmãos foram embora para casa, ficou só o irmão vendo a mensagem dele. Mas ele não desanimou, continuou o pregador, foi ajudar o pai. Mas antes que ele fosse ajudar o pai dele era SD, era pastor em Epworth. Antes que ele fosse ajudar o pai, ele deixou uma carta para o irmão, que era o Charles Wesley. Charles Wesley escreveu mais de 7.000 canções. E o filho dele é o conhecido como Mozart inglês, que é o Samuel Wesley, filho de Charles Wesley. Então ele deixou uma carta para o Wesley, lá no quarto dele, uma carta amarela, escrita. E a carta diz o seguinte: Carlos, você precisa se aplicar mais a Deus. Você precisa ter um coração mais aplicado ao Senhor. Você precisa corrigir a sua alma. Foi a frase que ele falou, que a gente usa muito nas aulas, né? Você precisa corrigir a sua alma. Você precisa chegar mais perto, ser mais santo. Enquanto o Carlos lia aquela carta, ele sentiu um impulso, ajoelhou e começou a chorar no quarto, lá no Oxford, que também era um estudante. De repente ele está chorando, chegou o amigo dele, o Robert Kickham, chegou perto dele e falou: o que está acontecendo? What's going on here? O que está acontecendo aqui? O Sambaridade, alguém morreu aqui? Aí o Carlos falou assim: não, eu estou corrigindo a minha alma, eu preciso ser santo diante de Deus. E o Roberto falou: então eu também quero buscar santidade. Aí ajoelhou e começou a chorar os dois chorando. Chegou o William Morgan disse: gente, o que está acontecendo aqui? Quem morreu? Todo mundo está chorando. Nós estamos corrigindo nossa alma, nós somos miseráveis, estamos precisando de Deus. Aí eu também quero isso. Ajoelhou. Dentro de poucos meses, a universidade estava cheia de garotos buscando a santidade e buscando a presença de Deus. O Wesley voltou em 1729, no dia 22 de novembro, às 14 horas, ele chegou na reunião e viu aquele grupo reunido e disseram: Wesley, você vai ser o nosso líder, o nosso pregador do grupo.
E ele tomou conta daquele grupo muitos anos ali em Oxford, lá na Inglaterra. Aquele grupo começou a promover a caridade. Até então a igreja não fazia isso, mas começou a pregar os presos, começou a parar os órfãos. Em 1730 já tinham pregado em várias prisões da Inglaterra. O grupo começou a crescer e ser memorável o que eles faziam. No dia 23 de julho de 1735, vai falecer, no dia 5 de abril de 1735, vai falecer o pai de Wesley. Aquilo foi muito chocante para ele. E naquela época, ele, para também se consolar da morte do pai, ele conheceu o general Oglethorpe. E aí, o rei George da Inglaterra, tinha os Estados Unidos, que era uma descoberta nova, mandou o rei George, o Oglethorpe, como fosse o governador daquela província da Geórgia, lá nos Estados Unidos, e mandou o Wesley como capelão. O Wesley foi capelão nos Estados Unidos, lá na colonização. Pegaram o navio do The Simons no dia 14 de abril de 1735 e foram para os Estados Unidos. Chegando lá, ele se estabeleceu como capelão, mas ele teve alguns atritos. Um problema foi por causa de uma namorada, uma moça que ele começou a gostar, Isabelle Kickham, ela é irmã de Robert Kickham. Mas quando os pais dela ficou sabendo quem era Wesley, disse para ela assim: ó, não namora com o pregador wesleyano, porque não tem dinheiro e é itinerante. A tradição continua até hoje, os pastores brasileiros não têm dinheiro e são itinerantes. Que coisa, né? Que herança. Ele ficou muito chateado. Na verdade, Isabela foi o grande amor da vida dele. Mas ele conheceu uma outra moça chamada Anne Murray. Anne Murray é uma moça bela, e ele primeiro começou a conversar com ela, só queria fazer uma viagem missionária. Então ele disse: eu vou viajar, quando eu voltar a gente casa. Quando ele viajou, chegou um outro seminarista e, 171, a menina gostou dele, casou com ele. Quando Wesley voltou, cheio de esperança para casar, a noiva estava casada com outro pastor, com outro pregador. Ele ficou muito triste. Como ele era um pastor, ele colocou os dois em disciplina. E não deu certa ceia para os dois. E aí veio um problema sério, a família da moça não gostou. Eles eram influentes na Geórgia, uma pessoa de dinheiro. Wesley quase teve que sair correndo de lá. Pegou um navio de volta para casa. Só que quando ele vinha no navio, na vinda, ele pegou uma tempestade muito forte no Atlântico. O navio balançava de um lado para o outro terrivelmente. E ele ficou assustado. Era um jovem pregador, conhecia muita Bíblia, mas não conhecia aquela fé ainda verdadeira. De repente ele ouve os irmãos cantando, lá no sótão do navio, cantando. Ele falou: como é que pode o pessoal cantar no meio da tempestade? Que povo é esse? Ele subiu, sabe quem era? Eram os irmãos moráveis. Os irmãos moráveis, hoje é a República Tcheca, mas era o sudoeste da Alemanha naquela época, em 1700. Subiram lá, ele entrou, tinha 18 pessoas. Ele disse: gente, como é que vocês podem cantar no meio da tempestade? E disseram: Wesley, porque nosso coração está em paz do Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E Wesley falou: que fé é essa que eu não conheço? Essa é a fé do Filho de Deus. Essa é a fé genuína em Cristo Jesus. E aquilo tocou o coração de Wesley. Ele ali percebeu que algo iria mudar. Na volta para a Inglaterra, ele atracou no porto de Deal no dia 2 de fevereiro de 1737, de volta. E ele começou a frequentar a casa de Peter Boller, que era um morável. E aí esse Peter Boller começou a ensinar a Wesley sobre essa fé. Peter, como é que faz para pregar essa fé? E Peter falou: pregue até você ter. E quando você ter, você pregará porque você tem. E ele continuou pregando. Era uma fé diferente, porque a igreja anglicana ensinava que a salvação era por penitência, era por sacrifício. E agora o morável pregava que a fé em Jesus não tem sacrifício, é só aceitá-lo como o seu Salvador e viver uma vida plena. E o Wesley começou a pregar essa palavra. E se incomodou o coração do Wesley. Ele começou a frequentar a rua Fetter Lane, onde havia lá um grupo de moráveis que se ajuntavam. Aí, em 1738, no dia 24 de maio, era 8 da noite, ele colocou o sapato, ele calçava 33, o Wesley. Ele era baixinho, ele tinha 1,55 m. O médico era tampinha, mas quando ele pregava, virava um gigante de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele colocou o sapato, ele não queria muito sair aquela noite, estava um pouco frio. Ele disse: eu estou com muita vontade, mas eu vou à reunião assim mesmo.
saiu pelas ruas de Londres, passou pela Boulevard, passou pela Second Street, e foi caminhando, passou pela Central Avenue, e foi caminhando, passou pela Lexington, subiu uma escada com 15 degraus, virou à direita, passou por um corredor, foi sair lá na rua Aldergate, número 23. Entrou na Aldergate e sentou. Isso era umas 8h30. Quando ele estava lá, alguém estava lendo um sermão, o prefácio de Lutero, a carta aos Romanos, e aquilo começou a mexer o coração do Wesley. O justo viverá pela fé no Filho de Deus. Quando foi 8:15, ele sentiu algo como nunca tinha sentido em toda a sua vida. O coração começou a queimar, parecia que ia dar um infarto. Ele começou a sentir algo diferente, uma queimadura em todo o seu corpo, ficou vermelho igual um pimentão, e disse: hoje eu experimentei o coração aquecido, abrasado. Sinto que hoje tenho paz e que a minha fé é viva, e eu tenho certeza que estou salvo no Filho de Deus. Ele foi tocado por Deus aquela noite, no dia 24 de maio. Ele saiu dali como um pregador cheio do Espírito Santo de Deus e começou a pregar em vários lugares. Como ele pregava essa fé que era uma fé genuína, que não precisava de sacrifício, a igreja anglicana começou a persegui-lo. Então, no dia 8 de março de 1779, ele estava numa reunião com o bispo de Bristol, e o bispo falou o seguinte: você pode pregar essa mensagem, Wesley, dizendo que salvação é de graça. Que negócio é esse? Salvação tem preço. Ele falou: não, o preço é pago na cruz, a salvação é de graça em Jesus. Olha, você não vai pregar mais nas igrejas anglicanas. Eu não posso mais pregar? Então tá bom, agora a minha paróquia é o mundo. Ele saiu de lá e montando o seu cavalo, ele caminhava durante todo o ano, ele caminhava cerca de 7.000 quilômetros em cima de um cavalo. Ele pregou 42.000 sermões. Ele rodou 376.000 quilômetros em cima do cavalo, equivalente algumas vezes à circunferência da terra. Pregou em toda a Inglaterra, Escócia, Alemanha, em vários lugares. No dia 5 de abril de 1739, ele estava em Bristol quando o pregador George Whitefield disse: Wesley, venha pregar as minas de carvão. Não, a pregação tem que ser dentro da igreja. Não, Wesley, lá fora precisa ouvir a palavra de Deus, e você precisa pregar, porque eu estou indo para os Estados Unidos e você vai pregar em um lugar. No dia 5 de abril, o Wesley enche o peito, ele consegue pregar a primeira vez ao ar livre e prega uma mensagem. Quando os mineiros estão saindo das minas de carvão, todo sujo pelo pó do carvão, de repente o Wesley prega a mensagem poderosa do Espírito Santo. Diz a história que os mineiros paravam e sucos brancos apareciam em seus rostos por causa da lágrima que descia no coração de cada um. Ele foi para Epworth. Seu pai já havia falecido, e agora ele vai tentar pregar naquela igreja. Quando ele chega, tem um recado para ele: você não pode mais pregar nos templos anglicanos. Ele falou: não posso pregar, então vou pregar aqui fora. Ele subiu no púlpito, no túmulo do pai, e começou a pregar. Durante um mês de pregação, toda a cidade se converteu a Jesus de Nazaré. Foi perseguido, foi humilhado em cima do cavalo, apanhou várias vezes, ele foi apedrejado algumas vezes. Metodistas eram tirados das casas, arrastados, mortos por causa da pregação. O púlpito da igreja metodista, no fato do Brasil, o metodismo no mundo geral, era alto, porque era para não dar tempo do agressor pegar o pregador. A mensagem era muito forte. Os púlpitos hoje abaixaram, parece que a mensagem não é tão mais forte como era antes. Precisamos voltar com um púlpito alto, com a mensagem agressiva. Glória a Deus. Um dia lá em Bristol, ele estava pregando, e aí ele estava pregando contra a escravatura. Se você não sabe, fica sabendo, a escola nunca vai te ensinar, porque eles não querem dar o braço a torcer. Foram os metodistas que trouxeram a liberdade dos escravos do mundo. Você sabia disso? O nome dele chama-se Wilberforce, está na história. Ele foi no parlamento inglês e lutou para derrubar a escravatura. Depois a princesa Isabel aqui no Brasil, ela sancionou a lei dia 13 de maio de 1888. É uma influência metodista, mas o mundo não sabe disso. O Wesley pregando contra a escravatura. Então os senhores de engenho mandou pessoas para agredir os irmãos na igreja lá em Bristol. Ele estava com um pedaço de pau, com pedra, e quando o Wesley pregava, eles batiam nas pessoas. O Wesley levou um tijolo na cabeça, ele deu 2 passos atrás, voltou, continuou pregando, recebeu um outro tijolo na cabeça, cortou-se o tecido. Aí os diáconos disseram: pastor, vamos sair daqui. E pegaram o Wesley enquanto batiam os irmãos. Ele saiu correndo pelo meio do corredor. O Wesley segurou os diáconos e disse: não, o soldado não corre na luta, o soldado marcha.
Ele começou a marchar, levando pontapé, soco, até ir para o canto, para o fundo da igreja. Quando os vândalos foram embora, deixaram os irmãos sangrando, com as clavículas quebradas e costela quebrada, o Wesley perguntou: ainda há pessoas na igreja? Sim, pastor. E todo mundo estava ferido. Ele disse: vamos voltar e vamos celebrar a ceia do Senhor para o povo de Deus. Aleluia. Voltou e celebrou a ceia do Senhor. Em 1744 ele fez a primeira conferência de um povo chamado metodista. O metodismo influenciou o mundo inteiro. As primeiras escolas públicas. Quem aqui como eu já estudou em escola pública? Levante a mão, glória a Deus. Isso é herança metodista, você não sabe. Foi o Wesley que começou a colocar escolas em anexo das capelas metodistas para ensinar a ler e escrever e para ensinar também o idioma. Esse movimento alastrou por todo o mundo e livrou a Inglaterra da Guerra Civil. 1793 teve a Revolução Industrial. A França entrou em guerra. A Inglaterra não, porque o Evangelho não deixou a Inglaterra entrar em guerra, porque os metodistas estavam lá. Glória a Deus. Depois de vários anos trabalhando na obra do Senhor, já cansado e velho, em 1791 ele vai pregar o último sermão dele embaixo de uma árvore, lá em Chelsea, na cidade de Chelsea. Depois, no dia 23 de fevereiro, ele prega a última mensagem dele num pequeno grupo, como ele começou há tantos anos atrás. No dia 22 de março, ele estava muito doente, 88 anos de idade já, cansado, fraco, numa cama, lá na rua City Road, em Londres, no primeiro andar, no quarto à esquerda. Estava o Wesley lá deitado. Ele não usava colchão, Wesley. Não usava colchão, usava um lençol cheio de palha, porque o colchão da época era feito por mão escrava. E ele se recusava a deitar no colchão feito por mãos escravas. Os metodistas não usavam açúcar, porque o açúcar vinha da mão escrava. Eles não usavam açúcar. O povo metodista é um pouco diferente. Glória a Deus. E aí, agora ele vai morrer naquele dia, 7h25 da manhã, ele acorda balbuciando algumas palavras. 7h36, ele começa a recitar um dos versos do cântico do seu irmão Charles Wesley. Charles Wesley foi um grande companheiro. Ele morreu em 1788. Quando ele morreu, o Wesley sentiu muito, porque era um companheiro de cruzadas. Ele cantava e o Wesley pregava. Ele cantava e o Wesley pregava. E naquela manhã, o Wesley lembrou uma das canções de Charles Wesley, que dizia o seguinte: ó Senhor, recebe o peregrino que vai. Recebe com amor os teus tabernáculos, aquele que um dia foi redimido pelo sangue de Jesus. Tem 18 pastores metodistas brasileiros lá perto, uma irmã que está cuidando dele também. 8h15, ele levanta a vozinha fraca dele e fala farewell, significa adeus. E os irmãos começaram a chorar, porque estava ali morrendo Wesley, numa quarta-feira, numa mesma quarta-feira que ele recebeu o coração abrasado. E de repente, quando Wesley fala o farewell, já pálido, todo ali na cama doente, eu posso entender que o inferno entrou em festa. Acabou-se o pregador do século XVIII, acabou-se o Wesley, aquele que incomodou, que pregou contra o cigarro, a bebida, o sexo ilícito, o adultério, contra o pecado. Acabou a voz do metodismo, e o Wesley morreu e começou uma festa do inferno. De repente, 8h45, no mesmo horário que ele recebeu o coração abrasado, ele volta assim, abre os seus olhos cansados, e a sua mão que tanto segurou na Bíblia, tremendo a mão esquelética, fina por causa da doença, levanta o braço e diz a sua última frase em vida: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, eu queria falar isso por causa desse mês que foi o dia do coração abrasado, para que vocês saibam que vocês têm o certificado de nascimento. Essa igreja não é fruto de discórdia, de divisão, de outra coisa. Ela tem 300 anos de história que influenciou o mundo. Glória a Deus pela sua vida. E mais por ser wesleyano é ser servo de Jesus Cristo. E mais por gostar do Wesley é amar Jesus. Porque o Wesley é só uma referência, mas Jesus é o nosso Senhor e o Salvador. Amém? Glória a Deus.